uma edição do nosso e vosso encontro com Yahweh da Palanca TV. Que tenhas tido uma semana boa, porque Deus nos abençoou e nos trouxe até esse momento. Hoje, não saia daí. Vocês pediram e nós ouvimos. Vocês exigiram e nós atendemos. O padre Isaac, o pastor Denis Mona e o pastor Agostinho vieram de novo. Estamos aqui e vamos continuar com aquele tema que não tínhamos concluído. Mas antes disso, aceite, chamamos o Eterno. Vamos chamar Deus, vamos pedir a bênção para que possamos começar bem, começar com a presença dEle e que tudo que possamos dizer aqui possa então produzir efeitos ali, na sua e na nossa vida. Se lhe der jeito, é só fechar o olho. Caso não, não tem problema, nós aqui vamos tocar orando para o Senhor. Criador dos céus e da terra, obrigado porque nos amas. Obrigado por seres nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador. Mais uma semana aconteceu, nos abençoaste, nos protegeste. Problemas não faltam, mas como é bonito sofrer na sua presença. Este mundo está cansado. Esse mundo já acabou. Por isso, se a tua presença nos fazer sentir na nossa vida, no nosso meio, nós não somos nada. Nós não existimos. Temos certeza disso. Não temos dúvida de que és um Deus de amor. Morreste por nós. Nos ofereceste a sua vida de graça, mesmo sem merecermos. Agora, queremos te chamar para este lugar. Nos abençoe aqueles que estão a assistir este programa neste momento, os que também vão assistir no YouTube, no Facebook, para que seja redobrada a bênção. Mas não só a nós, aos outros que não tiverem também oportunidade. Em nome de Jesus, esperamos com fé receber essas bênçãos. Amém. Vamos começar com música. Beliano AD, ele vai abrir o espaço musical. Ele está com uma boa música. Beliano, bem-vindo e vamos ouvir música. Se tão somente toca nas vestes do Senhor, eu sei que a cura em mim há de chegar. Pois passaram-se 12 anos de fluxo em mim, Senhor, mas eu creio em Ti, Senhor, e posso ver também a luz. Se tão somente tocar nas vestes do meu Rei, eu sei que a cura em mim há de chegar. Passaram-se 12 anos de fluxo em mim, Senhor, mas eu creio em Ti, Senhor, e posso ver também a luz. A multidão me impede chamar-te, oh meu Senhor. Oh Pai, eu vou reunir mais forças e atrair o Teu agir em mim. Eu vou tocar na orla do Teu manto e viver o poder da cura em mim. Toca-me, Senhor, e faça o que Te apraz. Remove de mim essa dor que me impede ser feliz. Toca-me, Deus, Senhor, e faça o que Te apraz. Ei, remove de mim essa dor que me impede ser feliz. Toca. Me toca
Não há outro Deus ao quem eu clamo nesse dia, oh Pai, me toca. A multidão me impede, Yahweh, chamar o meu Senhor. Oh Pai, eu vou reunir mais forças e atrair o teu lindo agir, Deus. Eu vou tocar na orla do teu manto e viver o poder da cura em mim. Ei, toca-me, Senhor, e faça o que te apraz. Ei, remove de mim essa dor que me impede ser feliz. Toca-me, Senhor, Senhor, e faça o que te apraz. Em minha vida, em minha casa, em meu tudo. Remove de mim essa dor que me impede ser feliz. Toca, Senhor, transforma, Senhor. Eu sou totalmente dependente de ti, Deus. Ai, se não for o Senhor, me toca. Muda o curso de minha vida, Deus. Oh, faça o que te apraz, Senhor. Olha essa mulher clamando o toque de Deus. Transformar. Bem-vindo, a paz do Senhor. Obrigado, Pai do Senhor. Grande som. Qual é a ideia, meu irmão? Tudo bem consigo? Essa Graças música. a Deus, vamos bem. Deus Essa tem música, eu quando ouvi essa música toca, apaixonei-me na primeira hora. Uma voz muito bem, está de parabéns. Também a produção da música, o violão de Nilo, muito bem executado, a letra muito intimista, então está de parabéns por isso. Essa música faz parte de quê? Bem, essa é uma das canções que faz parte do nosso álbum. O álbum, né? Estamos aí a preparar, sim, hoje. E pela graça de Deus temos trabalhado e Deus tem aberto portas. Maravilha. E graças a Deus está a ser um trabalho excelente com a Máximo Som. De já agradecer a Máximo Som pelo trabalho árduo. É a produtora que está a trabalhar comigo e Deus tem sido bom conosco. Um abraço também ao Ambrósio de Lemos, ele que é nosso parceiro. Ambrósio, está marcado aí o chá, hein? Convoca aí para a gente tomar um chá e conversar. Bom, contacto para lhe receber, para ir a algum evento. Estás aberto já ou ainda não? Estamos abertos. Nós estamos abertos para a obra, estamos abertos para a expansão do Evangelho. Então, para poder contactar-nos, é o 921 07 7870. Ok. Ou então visite a nossa página, Beliano AD Ministries, ou a página da Máximo Som, e aí terá mais informações sobre como nos contactar. Obrigado, Beliano. Foi um prazer Muito recebê-lo. obrigado, Gostei nós muito do agradecemos feeling. também. Boa música. Obrigado, Obrigado. Vamos conversar. Vou chamar agora o padre Isaac. Vou chamar o pastor Agostinho e o pastor Denis Mona. Eles vieram. Padre, bem-vindo. Muito gosto de recebê-lo aqui. Pastor Agostinho, pastor Denis. Vamos sentar no cadeirão mais famoso de Angola. Tenham a bondade. Estejam à vontade. Vocês já são de casa. Muito obrigado, bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado, muito gosto. Padre, como andam lá os fiéis, a paróquia? Está tudo... Muito obrigado pelo convite. Obrigado. E dizer para os fiéis, na verdade, ter vindo a corresponder à vontade de Deus.
Isso é agradável aos olhos do Senhor. Maravilha. Mas eles assistem também esse encontro com Yahweh? Assistem? Assistem muito bem, porque eu recebi muitas ligações. Maravilha. Dizer assim, Padre, muito obrigado pela partilha que tu fizeste. E é bom que haja temas de gênero, essa discussão, para mostrar pontos de vista. Sem dúvida. E isto é muito importante. Obrigado. Aqui com a minha turma, os senhores pastores também. Naturalmente que a coisa passada foi muito linda e é agradável também, como digo, aos olhos do Senhor. Amém. Então, estamos mais para mais uma edição. Sim. E quero dizer muito obrigado. Muito Deus obrigado. agradece. Obrigado. Pastor Agostinho, a saúde, a paróquia, a família, como estamos? Graças a Deus, sabemos que quando estamos debaixo da graça do Senhor, Ele sempre nos sustenta, né? Okay. Então, tudo vai correndo de acordo com aquilo que é a perspectiva do Senhor. Há sempre altos, há sempre baixos, mas em tudo Ele tem nos sustentado. Mas eles estão a assistir lá Graças na a igreja, Deus. a comunidade está a assistir, né? Graças a Deus. Aliás, sempre onde a gente vai, a gente também divulga aonde a gente esteve. Okay. Aliás, os cristãos sempre querem saber aonde seus pastores vão. Sim. E por causa disso, as vossas páginas têm sido muito compartilhadas, porque onde nós passamos, nossos membros da igreja também os seguem e acabam observando o que seus pastores dizem. Muito obrigado. Então isso nos alegra. Pastor Denis Mona, bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez pelo saúde, vida. O Sequel, como está? A saúde e a vida, pela graça de Deus. Que bom. O Sequel está bem. Maravilha. Também, graças a Deus. Maravilha. Está lá tudo sob o controle do Senhor. Que bom. A comunidade tem assistido, né? Tem. Depois daquele programa que participamos nas congregações onde eu estou, o feedback, o pessoal veio e perguntou o programa, outros perguntaram, olha, a continuação, eu falei, olha, então está aí agora a continuação. Chegou. A continuação chegou, finalmente. É muito grato. A semana foi boa, foi uma semana tranquila, tirando o dia que eu fui num serviço público, numa repartição pública aqui, aqui no SIAC do Cacoaco. Fui lá, existem algumas pessoas boas, um abraço aí ao agente Miguel, acho que é o nome. Muito gosto, muito prazer, obrigado pela ajuda, mas há outros nas repartições públicas do nosso país que é uma lástima, né? Ainda está em desenvolvimento. Ainda está, né? A forma como tratam os outros, isso é um ponto negativo. E eu me pergunto, não sei, se alguém tiver a coragem de me responder, no Facebook, na minha página, Jaime Chacal, vai lá, responda. Se o serviço do SIAC é pago, existe uma taxa adicional que se paga para um serviço de qualidade, por que o serviço é assim tão mau? É uma pergunta. Por quê? Bom, vamos começar. Esse foi o ponto negativo. A semana estava boa, tirando quando fui buscar a renovação da carta. Precisava mesmo falar, porque está aqui, está a doer. Está a doer. Vamos começar. Nós hoje chamamos os nossos pastores para conversar. Nós vamos falar sobre o sábado. Nós não tínhamos concluído. Vamos falar também do arrebatamento secreto e vamos falar também do dom de línguas. Porque são questões ligadas à nossa religiosidade e então precisamos compreender isso. Vamos já começar no sábado. Abramos as Bíblias, Êxodo 20, capítulo 8. E aqueles que têm a Bíblia no telefone, abramos os telefones. Vou começar pelo pastor Mona, que já está aqui do lado. Pastor, este mandamento, que faz parte dos 10 da lei de Deus, foi anulado na nova aliança. Com a nova aliança no Novo Testamento, esse mandamento foi anulado? Não, afirmativamente não. Até porque é necessário entendermos também, voltarmos para as questões das alianças. Uma aliança, você quando observa a questão das alianças, uma aliança ela não anula completamente a outra. Tem a aliança que Deus fez com Adão, que fez com Noé, que fez com Abraão, uma outra coisa vai deixar de existir. Mas a aliança com Deus, que Deus fez com a humanidade, ela permanece a mesma, só alguns elementos é que mudam. Mas aqui, com relação ao sábado, isso não foi mudado, e você pode comprovar isso ao longo de toda a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. O comportamento dos hebreus e dos cristãos também, do próprio Jesus Cristo, dos apóstolos, permaneceu com a santidade e a guarda do sábado. Isso é comprovado na Bíblia de Gênesis até Apocalipse, ou seja, a Bíblia toda.
não há nenhum indício de mudanças aqui na Escritura Sagrada. Definitivamente, isso é algo que todos os cristãos têm que entender. Não há mudança. Jesus não mudou, Deus não mudou, os apóstolos não mudaram, a Virgem Maria não mudou, observou o sábado também, inclusive. Então não há nenhuma mudança. Lógico, não há nenhuma mudança aqui na Sagrada Escritura com relação ao sábado. Eu vou já no Padre Isaac. Padre, olá, muito obrigado. a mesma pergunta relativamente mesma pergunta. ao sábado. Sim. Dizer que questão do sábado, sobretudo para os irmãos adventistas e do sétimo dia, enfim, tem sido um problema. O sábado existe e as pessoas depois temos que transportar o sábado para a dimensão escatológica. Okay. Agora vejamos se não. Nós que somos católicos, rezamos no domingo desde, digamos, a partida do próprio Jesus Cristo. Porque, afinal de contas, a igreja, quando Jesus Cristo vai para os céus, quando ele ascendeu, né, a exceção, o mistério da exceção, depois, aqueles que viram Jesus Cristo a ressuscitar, e é precisamente a sua ressurreição que dá sentido. Pois que Jesus Cristo não ressuscitasse, seria vã a nossa própria fé. A ressurreição dá sentido. Todo mundo, quando viu Jesus Cristo ressuscitado, e então começou a ter esperança. A fé, não existe fé no vazio. A fé pressupõe precisamente aquilo que é a esperança. Nós temos fé por quê? Porque esperamos que alguém vai nos salvar. E se ele não ressuscitasse, naturalmente não teria sentido. Por isso, nós podemos, em Atos 7, em Atos 27, aqui está uma coisa muito importante, que afinal de contas os primeiros cristãos faziam a fração do pão, que é precisamente aquilo que Jesus Cristo recomendou no primeiro dia da semana. E aliás, no livro do Êxodo, não me lembro qual é o capítulo, se diz que a Páscoa se comemorava no sábado e no primeiro dia da semana. Okay. E, portanto, não é negativo, e nem que seja fora da Bíblia, não é? Rezar no primeiro dia da semana. E, aliás, a criação também começou no primeiro dia da semana. E, naturalmente, ao se fazer no primeiro dia da semana, também o próprio Deus recriou o mundo. E quero alguém me desmentir que Deus não recriou o mundo no primeiro dia da semana. Deus recriou o primeiro dia, a humanidade no primeiro dia da semana. Toda a promessa se cumpre. E Deus faz essa aliança outra vez. A aliança no Sinai foi feita, e muito bem. Foi muito bem feita. O povo que saiu do Egito, precisamente para fazer o quê? O povo saiu do Egito para chegar até o Sinai, porque precisava adorar. Porque afinal no Egito não havia o quê? Não havia liberdade de adorar o seu próprio Deus por causa dos faraós e outras companhias. O povo saiu dali, chega no Sinai, e muitos se comportaram mal. E foi esse percurso depois e acabou. Mas, quando se chega na plenitude dos tempos, Deus restaurou, não é? Na plenitude dos tempos, Deus restaurou todas as coisas em Cristo. Todas as coisas em Cristo, Senhor. Portanto, Jesus restaura as coisas no primeiro dia da semana. Mas ele não deixou de observar o sábado, descansou. Mas também uma coisa importante. O sábado não significa só o sábado que as pessoas... O sétimo dia. Não! O sábado significa Shabbat. A palavra Shabbat, se nós formos ao grego ou então para o latim, significa descanso. E esse descanso não é só o descanso, portanto, da carne. Portanto, é o descanso também escatológico. A pessoa descansa, mas também, naturalmente, o que vai acontecer? A pessoa descansa em Jesus. E aqui o sábado vai significar precisamente desfazer-se de tudo aquilo que é o mundo, e deixar-se encontrar por próprio Deus, o meu eu encontrar-se com o próprio Deus. Mas isso pode ser na terça-feira, na quarta, ou o descanso? Sim, o descanso. Claro qualquer dia que eu descansei do sábado. Mas escolheu-se esse dia de sábado por quê? Porque já colima com alguma perspectiva que tinha sido abordada. E aqui, portanto, eu vou dizer assim que o sábado é o descanso. O sábado, você pode fazer esse descanso mas no não é outro dia. santo, padre. É descanso, sábado, mas não é santo. E aqui entra uma história, pois que há certas pessoas, devemos entender bem, senhor jornalista, desculpa apresentador, lá. Apresentador. Sim.
é que as pessoas às vezes não entendem. Por detrás de uma lei há sempre um facto. E Jesus Cristo, ele figura no Antigo Testamento como... Ele está no Antigo como uma figura, não é? Sim. E no próprio Novo Testamento, ele é o facto, é acontecimento. Portanto, ele salva. Ele mostra realmente como se deve fazer. E ele desafiou o próprio sábado. Enquanto os judeus... Porque os judeus, o que acontecia com eles? Os judeus... Ele punham mais à frente a lei do que o próprio amor. Por isso é que São Paulo também, aos romanos, vai falar muito sobre a lei. A lei tem que salvar. Não é uma lei que condena. Não é só até fardo sobre os outros e você não fazer nada. É preciso que primeiramente vá o amor. Porque a gente vai estar aqui a discutir, como os pastores vão discutir sobre o sábado, naturalmente, mas fica clara e distinta, como diz o filósofo Descartes, a questão é clara. Nós rezamos precisamente no domingo por causa da ressurreição. A ressurreição dá sentido a tudo que aconteceu no primeiro momento. E isto podemos encontrar também, podemos encontrar em Colossenses 2:16, que ninguém vos perturbe. É o mesmo São Paulo que eles também depois vão citar. Portanto, não há contrariedade nem contradição. O sábado significa este encontro, descansar nas mãos de Deus. O meu eu escatológico. Portanto, você vive, mesmo quando você vive na carne, você vive lá com Deus e você se sente e descansa com o próprio Deus. Padre, o pastor Agostinho quer falar. Pastor Agostinho. Pastor, mas tenha uma bondade. Não, esteja à bondade. Mas há algumas coisas que o padre disse assim, desculpa, pastor, já passou a palavra, que não há a contradição e é necessário desmistificar algumas coisas, padre. Primeiro, a ressurreição não anula e nem inaugura, nem dá autorização para adoração no dia de domingo, nem santifica. Isso não é comprovado nas Escrituras. Prova disso é que, mesmo após a ressurreição, os apóstolos continuaram a guardar que dia? Eu acho que os meus colegas de painel, eles começaram de um ponto de partida extremamente errado. O padre... Que não é bem assim que o apóstolo Paulo, mesmo após a ressurreição, ele é claro, dizendo lá, quando ele ia pregar no Evangelho, a Bíblia esclarece bem, em Atos, muito bem em Atos, e era seu costume, por 2 vezes para razoar com eles aos sábados, e Atos também 17 se encontra. Durante o sábado eles procuraram um lugar para adoração, mesmo depois a ressurreição de Jesus. E outra, há que entender uma coisa. Isso aqui os nossos irmãos católicos têm que explicar. Por que Jesus ressuscitou no domingo? Ora, porque ele estava descansando no sábado, na tumba. É isso que o apóstolo Paulo se refere a Hebreus, que na morte ele entrou também no seu descanso. Falando sobre o poder da recriação, por quê? O remate da criação foi no sábado, conforme Gênesis capítulo 2. A celebração foi no sábado. Portanto, Deus instituiu o sábado como dia santo. E ali, na recriação, porque a recriação é quando Jesus vem morrer nesse mundo, resgata a redenção e a recriação. Ele teve que fazer a mesma coisa. Como lá ele descansou no sábado, no princípio, ao recriar, ele faz a mesma coisa. Por essa razão que tinha casado domingo. Pastor Agostinho, está quente. Sim. Pastor, desculpa. O padre disse que podemos escolher outro dia. Não. Shabat do grego e aramaico quer dizer assim, cessar, pular, descansar, cessar de fazer alguma coisa. No entanto, quando você observa a Escritura, e aqui nós temos que ir para a palavra, aqui em Êxodo, no capítulo 20, diz que é sábado do 7º dia. Não te dá margem para escolher o primeiro, o sábado do primeiro dia, ou o sábado do segundo dia. Eu não sei se vou responder agora. Vamos ouvir o pastor Agostinho, depois vem trazer o padre. É 7º Sabe dia, uma não coisa? pode ser um outro. Teologicamente falando, Deus não pode ser adorado num único dia, pois que existe dia de preceito. Mas, isso padre, deve estar bem claro, um momento só. Deve Não, estar tem a bem bondade, claro pastor Agostinho. que realmente... Porque tu não rezas só um único dia, isso é verdade. Mas, padre, nós estamos aqui que é Tu para rezas fazer uma abordagem de ponto de vista da Escritura. E exatamente nós é devemos isto. fazer Mas, padre, vamos começar do básico. O básico é o seguinte. Gênesis, quem cria todas as coisas e quem dá lei no mundo, nem nenhum homem. A palavra do homem passa como o próprio homem também passa. Em Gênesis, quando Deus criou... Se ele quisesse que o dia de descanso fosse logo no princípio, ele ia dizer, no primeiro dia descansei. Mas a Bíblia é clara
Eu quero o texto, por exemplo, de Deuteronômios 4. Ele diz assim, olha, não acrescenta nada na lei. Não acrescenta. Nenhuma vírgula. Nenhuma nem vírgula. Em Mateus 5, de 17 a 18, Jesus disse, olha, nenhum jota, nenhum tio da lei vai passar até que tudo se cumpre. Em João 10, 35, Jesus disse, a lei não pode ser anulada. O que acontece? O que Deus estabeleceu, quando Ele descansou, Ele abençoou. Nesse um dia de descanso. É o único dia no planeta Terra em que Deus abençoou e santificou. Santificou por quê? Porque aqueles que vão lhe adorar, como Deus é santo, Ele disse, sedem santo, porque eu também sou santo. E abençoou por quê? Porque todos aqueles que vão a Deus precisam da bênção do próprio Criador. Agora, quando Deus disse não mexa em nada, o que acontece? Por que o padre fez essa oratória? Essa oratória é uma oratória católica que começou no ano de 321, no dia 7 de março, com o imperador Constantino, que era um pagão, passou-se de cristão, ou seja, Constantino ia para uma batalha. Mas foi ele que reuniu os Sim, livros é da ali, Bíblia, né? não, Bíblia. é ali onde começa a posição da Igreja Católica como a Igreja imperadora. Não é que a Igreja Católica parte do pressuposto das Escrituras. A Igreja Católica é Igreja Católica Romana. O termo católico quer dizer universal. Sim. E como o Império Romano era o império dominante na altura, tudo o que eles faziam era universal. Por exemplo, o dia de domingo, que é o sétimo dia, era o dia em que os povos pagãos... Por exemplo, o primeiro dia da semana. Ok. Era o dia em que os deuses pagãos da cultura egípcia, da cultura grega, da cultura romana, eram adorados. Tanto é que nós conhecemos calendários que eram lunares e os calendários que eram solares. O calendário romano era um dos calendários solares. Tanto é que esse calendário que nós temos é o calendário gregoriano, era um calendário solar. Okay. E se vamos na expressão, eles adoravam o sol. Tanto é que hoje ainda se diz o Deus Sol. Se nós vamos para inglês, quando se diz domingo, a expressão é Sunday, dia do sol, que é o culto dos deuses pagãos, que é o Deus do Egito, né? Que é o Deus Ra. Tanto é que nós vimos que os túmulos e as formas dos deuses Ra continuam em todas as cidades do mundo, que é o obelisco, está na capital de Washington, está em todas as partes. Aqui em Angola também temos, está aqui no 1º de maio, que é o culto a divindades antigas, na qual a Igreja Católica não diz. Agora, o que a Igreja Católica vai fazer? A Igreja Católica, como é uma igreja romana, por isso é que as imagens entraram, porque eles já adoravam as suas imagens, por isso é que mudaram o dia. Por exemplo, Daniel 7, verso 25 diz assim, que a partir dos tempos virá um grande governante que vai mudar a lei e os tempos. Os católicos mudaram a lei de Deus, eles alteraram o 3º mandamento, que era sábado, eles meteram domingos e festa de guarda. Isso não é bíblico. E alteraram o tempo, tanto é que o calendário mundial, se você vai para a China, os chineses têm um calendário que não é o calendário gregoriano. Eles têm um calendário gregoriano que é para a política, mas internamente tem outros calendários. Tudo isso que o padre acabou de falar, nós devemos compreender que, embora a Igreja Católica é a mais antiga, mas é a igreja que misturou o paganismo dentro da cultura cristã. Por isso é que temos essa dor. O padre queria falar, estava a pedir a palavra, depois do padre vamos ao intervalo. Sim, vamos. Tenha bondade, padre. Ok, claro que é uma aberração pronunciar-se desse jeito, como o pastor se pronunciou. É uma aberração e falta de pudor, naturalmente, na linguagem. E dizer que, na verdade, nós, enquanto católicos, não é? Nós adoramos o dia do Senhor. E neste momento... E nós não deixamos de observar o sábado, que isso fique bem claro. Então, outro dia nós não deixamos de observar, porque nós rezamos todos os dias. Mas tem dia de relevância. O sábado nós o observamos. Porque mesmo eu... Como é que vocês observam? Observamos rezando. Rezando como? Como? Se os cultos principais católicos são no domingo. Um momento. Nós, suponhamos essa hora, eu já tive uma Santa Missa. Eu estive a Santa Missa. E Jesus, é a ordem de Jesus, que seja celebrado, seja o memorial da sua paixão, a morte e a ressurreição, sejam coisas patentes na vossa própria mente. Porque aqui, mais do que criar esses aspectos menos
ouvíveis, nós temos que ir para aquilo que dá o próprio sentido. Se a Páscoa se celebrava realmente na própria Bíblia, não é? Se celebrava nos 2 dias, não é? Que é o 7º dia. Não. E- O padre está a estender a momento, palavra. Não faça momento. isso. Não, Um é momento. necessário corrigir quando alguma coisa não... Não, a Páscoa isso é verdade. Não, ela era celebrada no 14º Dia de Aviv, do mês de Aviv. Um momento. Então, não importava em que dia caía, ela tinha que ser celebrada. Se ela, se ela caísse na terça, ela tinha que ser Tinha que ser celebrada na na terça. terça. Um momento. Então, a Páscoa e a ligação que o padre está fazendo com relação ao sábado, de acordo com a Escritura, porque a Bíblia que o padre abriu aqui diz que era no 14º dia do mês de Aviv. Certo, é Então, Êxodo. não podemos... Era um momento, ok. Eu acredito que era assim, exatamente porque isso, não me lembro agora, se calhar capítulo, a escritura, assim, sim. exatamente, mas sim, claro, Fala está Êxodo, em patente, Números, está sim, nas patente festas ali. judaicas. Primeiro, o 7º dia e o 1º dia da semana, as pessoas se reuniam. Porque afinal, Páscoa significa o quê? Ou seja, Não, sim, se nós irmos aí, perdemos o foco. Estamos Sim, a mas- falar do sábado. Não, é assim, Esqueça as solenidades Não, e nos a questão concentremos não é- no dia. Momento. Deixa que eu fale. E assim está tem a a ciência. bondade. A ciência é cada um apresentar a sua aposta. E não importa se você vai ouvir ou não. Importa aquilo que eu sei sobre aquilo que eu vou falar. Sim. Sim. Tem a bondade. Então, celebrava-se no 7º dia e no 1º dia da semana. Isso está bem claro aqui na Bíblia. Por favor, Depois, me dá o capítulo. Não, É, isso temos que Por favor, corrigir. me dá o eu já capítulo. falei que naturalmente. Não, tem que mostrar a referência. Que porque Sim, isso sim. se não- vai não citar, encontra-se. tem pessoas Um do momento, outro lado momento, que gostariam de momento. constatar esse fato. Sim. E agora, o facto principal que eu aqui queria passar é que, tal como nós podemos até encontrar também aqui no Apocalipse, tá sabendo? O Apocalipse diz muito bem também, não é? Que as pessoas se reuniam exatamente no 1º dia da semana, Não. depois já da própria ressurreição do Não, Senhor. não, Isso não é padre. questão de... Padre. Mas- um momento, deixa eu mostrar. Está aqui. E o termo próprio é Kariake, que significa... Remera. Sim, que significa Dia do ou sarchi ou surchi, que significa dia do Senhor. Mas Tá aqui que dia? O Apocalipse dia do 1. Senhor é sábado. Não. Primeiro dia da semana é o dia do Senhor Não. Dominicas. Hein? Não é nada que disso, nos padre. últimos dias tem o nome de Dominica, Dominus, dias, que significa dia do Senhor. E o Senhor Então, na- aqui a é Bíblia, adorado. O padre dia está do a Senhor, citar está a falar do domingo. O padre está a citar o latim, sábado, que não é nem a língua oficial bíblica. O sábado não foi anulado para nós, não é? E não Na pode nossa ser religião. anulado. O sábado não foi anulado, mas pura e simplesmente toma um novo sentido, que é a Páscoa. A partir Negativo. dessa Páscoa, Não. naturalmente, não- que Jesus não- faz, Não é naturalmente... assim, padre. Negativo. Está errado. Só, até só para Tem sentido. o padre terminar, deixa-me só perguntar, ficou uma dúvida aqui na minha cabeça. Pronto, então os católicos adoram também todos os dias. Pronto, adoram todos os dias. Nós não Só que o nunca dia paramos, principal. Nós o nunca dia- paramos. Se os irmãos param, nós todos os Não, dias mas qual é o são dia? Não, santificados. mas isso é uma desculpa. O é dia uma de desculpa sábado, para eu estou a dizer dizer assim, o dia de que sábado todos os não foi dias... anulado. Por quê? Não foi anulado? Claro que sim. Porque isso tudo... Mas o dia. Mas se não foi padre, anulado, o sábado não é o por dia que que a santo. Igreja Católica... Pela E Páscoa, se Santo foi Páscoa. anulado, se não foi anulado... Recebe Padre, sentido tá bom, mas se a não foi partir da anulado... santa ressurreição Não, mas do Senhor. calma, se não O Senhor foi ressuscita anulado... no primeiro dia da Se semana. não Porque foi a partir anulado, daí- por a que, que partir o daí ela terceiro muda. mandamento... Sim. Por que, que o Negativo. terceiro mandamento da Igreja Católica... Vamos dizer, não vamos... Porque o tempo aqui é pequeno. Sim. Porque, se não foi anulado, por que, que o terceiro mandamento da Igreja Católica é da Igreja Católica, não é de Deus? A Igreja Católica diz o seguinte no terceiro mandamento: guardai os Eu domingos já vi esse mandamento. Festas e de guarda. festas de guarda. Exatamente isso. Então, por que Nós se guardamos... não anulou, O padre por que pode não deixou responder. sábado? Acho que as pessoas não têm Pode capacidade de perceber essa parte. Estou a dizer assim, a ressurreição, não é? Que não anula o sábado, naturalmente. Nem troca. Nem Nem dá outra dimensão não é que também. não troque. Nem Mas dá outra Jesus, dimensão. se vocês acreditam em Jesus, vão dar conta aqui, porque Jesus Cristo é que dá sentido à história toda da Então, humanidade. vamos para O sábado Sim, fala de ok. Cristo. Jesus Então, Cristo vamos para dá o que Cristo sentido falou. a Muito toda a bem. Escritura. Então, Se Jesus vamos que não para o que ressuscitado. Jesus falou. E O que agora? é que palavras Jesus do próprio falou? Jesus. Pastor falou. Diniz, Vou dizer Jesus assim. falou Ok, o quê? vamos lá. A Bíblia é clara em Lucas capítulo 4, que diz assim: tendo ido à sinagoga é igreja ou catedral, templo, entrou no sábado de acordo com o seu costume. Ponto. Era costume de Jesus ir para a igreja, a sinagoga, no dia de sábado. E além de mais, se o padre está afirmando aqui
que o sábado ganha um outro sentido, então isso esbarra e tem algo contra as escrituras. Por quê? Porque Sabe por que depois você da fala isso? Porque ressurreição... Você não leu a história, nem tem Mas que presente. história? Se Vamos tu tivesses observar. a história, Depois- devias perceber que, Não, mas primeiramente, observe o dia aqui. de sábado foi santificado por quê? Não, depois... Por que Vamos foi voltar santificado? lá. A santificação mas não é por vamos causa do responder essa pergunta homem, primeiro. é por causa da Depois Foi criação. por quê? Não, Porque não. Deus não está falando como você Não, assim não. fala. Não, A Deus não santificação santificou. foi porque, primeiramente, obedeceu uma história. Não, Os não escravos obedeceu, não não. tinham Não, descanso. negativo, Primeiramente. errado, Exatamente errado. isto. Errado. E a partir O daí... sábado começa a partir em daí- Gênesis, padre. Um momento só. A partir Não, daí... O sábado começa em Eu primeiro- Gênesis. Agora vou te perguntar. O Certo. Gênesis é o primeiro livro a ser escrito? Não. Não. Vai- Tá, os já católicos respondeu. aceitam Já. queijo. O Gênesis, sobretudo os Não. primeiros capítulos que você está citando, não são os primeiros a ser escritos. Não, os Oh, oh, católicos oh, oh. aceitam Sincero. queijo. É o Os seguinte. católicos dizem assim na sua oratória, que olha, Gênesis de necessário 1... Não é esclarecer algumas oratória. coisas. É oratória, Não diga que é católica. oratória. Vê, Não, não. e é o oratória oratória. católica. É palavra de são coisas Deus. diferentes. Mas se é palavra de Deus, O a palavra evento diz, não primeiro foi mude. Gênesis. Agora, escrever é Jó, mas o evento primeiro é Gênesis. O evento primeiro é Isso Gênesis? não pode se esquecer. Não pode se Ok. escrever a história O fato de de Jó você sem escrever Gênesis. A partir primeiro... de onde? Não, Tudo bem. os Por católicos exemplo, dizem que se eu de escrever 1 a tua a biografia 12 de antes do teu Gênesis avô, não errado. isso não aconteceu. significa que Errado, você estás veio errado. antes do teu Eles avô. dizem que é uma Estás errado. história Vamos- que foi vamos Porque ajudar a os questão nossos é essa telespectadores aqui para Do eles Gênesis, o compreenderem. Eu Gênesis 1. gostaria de voltar àquele sentido que o padre disse que houve um novo sentido. Não houve. Está aqui, na própria O Bíblia sentido Católica. que eu estou a dizer que Não, 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 não. a nova aliança toma Não. sentido a partir Não, o da sábado- ressurreição de Jesus. Sim, mas Pois que ele ninguém não vai muda. tirar. Você não vai Não. conseguir Jesus. mudar a Não ressurreição, muda. porque Mas- você Não, vai não. depender daquele que ressuscitou. Ah, Senão, mas agora se é Jesus que vã. ressuscitou. Olha, padre, É verdade, a se é Jesus que Você pode ressuscitou. falar, senhor pastor, A pode ressurreição, falar ela aquilo. ratifica o sábado. Ela A confirma ressurreição, o sábado. exatamente, porque Não, não, ela- o anula, mesmo mas sábado, dá do novo mesmo sentido negativo. àquilo que é Pode até dar a novo vida sentido. da própria Mas humanidade. se dá novo O sentido, padre não mostra muda o aqui na dia. Bíblia Mas esse novo Católica- sentido... muda, Deixa-me só Bíblia fazer uma Católica pergunta para irmos ao mostra- intervalo. Mas agora é assim, eu vou mostrar. Onde é que ganha o Eu novo vou ler sentido? aqui a questão. Porque senão você Por que que contraria nós aquele adoramos costume no dos domingo? apóstolos. Vou só Porque dizer nós- uma coisa que Aliás, vou sabia concluir uma aqui a coisa? minha fala. Sabia uma coisa? Não Sim. é? A partir do momento que conduziu, não é? Fazendo uma inferência, esses textos todos, porque se o católico, você está a dizer que está a usurpar, está a fazer as coisas à toa, quem naturalmente escreveu, não é? Aqueles que escreveram, já tinham o espírito daquilo que se chama a universalidade da palavra de Deus, que deve chegar a todos, que começa praticamente em 42, portanto, do profeta Isaías, não é? Depois, estamos a ver também aqui em Atos 1:8, não é? Também a universalidade da própria salvação, que todo mundo tem que ir naturalmente. Mas depois aqui, encontramos, não é? Diz o quê? Que realmente, sobretudo aqui em Atos, ou seja, A em palavra Apocalipse, sábado. em Apocalipse verso 10. 1:10, não é? Encontramos esse termo, que termo? é o dia do Senhor. Não, Olha, Não, que mas é- que é o dia do primeiro O Senhor dia é que domingo, João é se sábado. encontra Dia do Senhor, e com não Jesus. E é o primeiro dia, dia porque que os primeiros Jesus cristãos se aparece. reuniam. Não diz Depois, não, os padre. primeiros cristãos, os primeiros cristãos, não estamos a falar os Leia aí judeus. na Bíblia Católica. Os Vai primeiros dizer dia do cristãos. Senhor, Dia não do primeiro Senhor. dia. Aliás, Claro, o dia do Senhor é o primeiro Padre, dia. permita-me só Quem? fazer uma Para abordagem. Romanos, sim, mas para A João questão, que é hebreu, quem escreveu não. a Bíblia não foi Não, romano. não. Quem Mas foram escreveu romanos. João? Quem transliteraram. Tá Quem escreveu Só João? para dizer Eu o quero ir ao seguinte. intervalo. Não, mas foram escritor, romanos. Quem vamos Olha, é assim, traduziu. a princípio é que bíblico. vocês estão a falar que os católicos criaram imagem, não sei lá, história, essas histórias. A tá princípio é que Deus, você era pagão, suponhamos, o Deus te santificou. Não, eu não Deus era tem o poder de te santificar. Você tinha Mas pecado, se Deus Deus- te revela para que você Deixa-me tenha só da fazer uma santidade. pergunta. É o Se seguinte, você sim. não Deixa-me só aceita fazer uma aquilo pergunta. que é o Vocês trabalho estão de Deus, me então você anula aquilo que Padre, é padre, precisamente, permite-me só o seguinte. a Padre, ressurreição. Padre, Tá fazendo permita-me só o confusão. seguinte. É assim, A ressurreição. é por É causa muito desses bonito. tipos de Vamos ao preceito. intervalo. Deixa-me só terminar e Vai. vamos para o intervalo. Sim, faz- É faz- por causa desses preceitos que hoje estamos a divergir. A Vulgata Latina, quando foi traduzido, Traduzida. pronto, obrigado pela correção. Quando ela foi traduzida, os termos que eram hebraico, que tinham um sentido próprio, passaram agora para o latim e para o grego. Por isso é que está aqui Dominos, Huawei, não sei o quê. Não, isso não são termos originais. O termo original é Shabat, que é sábado. Tanto é que Jesus, quando ele veio, se o próprio Deus disse que a lei não pode ser anulada. Pois porque ele diz Tanto nem um é que tio, nem um jota, não se Paulo disse tira. assim, quem acrescentar algo na lei é amaldiçoado. Quem retirar algo na lei é amaldiçoado. Em Isaías 66 diz o seguinte,
até mesmo no final dos tempos, na grande glória, que também é um dos temas que vamos abordar aqui. Sem dúvida. No arrebatamento e na plenitude dos tempos, quando o plano de Deus todo se cumprir. Em Isaías 66 diz que todos aqueles que guardam o sábado, o dia de adoração não vai ser o dia dos católicos. Continuará a ser sábado. Sabe que tem que perceber, pois que agora vamos já para o intervalo. Vamos ao intervalo, Mas padre. tem que saber que uma Padre, coisa vem antes muito e uma bom. coisa vem depois. É. Exatamente isto. Vamos ao intervalo. Vamos ao intervalo. Vamos ao intervalo. Quem sou eu para que se lembre o Senhor? Nada sobrou, tudo encontrou. Estamos de volta no Encontro com Yahweh da Palanca TV. O padre Isaac, o pastor Denis Mona e o pastor Agostinho são meus convidados hoje e nós estamos a falar do sábado. No primeiro bloco só falamos de sábado, vamos continuar e terminamos porque, com certeza, é um tema que ainda precisa ser esclarecido. Mas nós temos VTs. Padre, pastores, nós fomos à rua e os nossos telespectadores mandaram também umas perguntas e uns comentários. Vamos ver. Deus diz que devemos descansar no sábado, mas ao contrário, nós devemos trabalhar no sábado, né? Muita gente diz que o sétimo dia é uma religião que tem as missas no sábado, mas ao contrário, né? Deus não descansou no sábado, Deus descansou no domingo. A Bíblia nos diz que Deus fez o céu no primeiro, segundo e terceiro dia. E no sétimo dia, Deus descansou. Então, se portanto Deus no sétimo dia descansou, então nós temos que cumprir. É um dia santo, né? É um dia que Deus criou, um dia que Deus descansou. É um dia que devemos cumprir, porque trabalhar como não, para Deus, não tem descanso, né? Mas é um dia que Ele achou um dia santo. O sábado foi feito para o homem, não o homem por causa do sábado. Sim, é normal o homem trabalhar durante o sábado, não tem nenhum problema. Sim, eu dou a opinião que no sábado as pessoas devem fazer as suas atividades normalmente. Devemos ir na igreja aos domingos, não é no sábado. As pessoas têm conhecimento das coisas, mas vamos ver. Vamos começar com o pastor Agostinho. Pastor Agostinho, quer fazer algum comentário? Eu acho que eles foram muito pertinentes. É o seguinte, durante a história de Angola, quando nos foi pregado o cristianismo, já veio adulterado. Okay. E como já veio adulterado, tudo que você consome já adulterado, você já nem dá conta que já estás no adultério. Então, quando o cristianismo católico entrou aqui a partir do século XV, então já veio com essas mudanças, porque essas mudanças não são agora. Tanto é que os primeiros concílios, tanto o concílio de Jerusalém e os outros, já tratou-se disso. Então, o que é que nós podemos dizer? Jesus disse assim, e Oséias 4:6 também repete, o povo vai se perder por falta de conhecimento. Jesus, em João 8, a partir de 31, ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que eu quero dizer é o seguinte, a respeito dos comentários que lá se passou, Colossenses, a Bíblia diz assim, o sábado é sombra, o corpo é Cristo. Eu pergunto aqui aos meus colegas, se a tua sombra e o teu corpo não são a mesma coisa. Se na sombra você adorava Jesus, sem ver os olhos, sem ver a cara, quando o corpo se manifestar, vais adorar mais ou vais adorar menos? Okay. Agora vais adorar mais porque você está a ver o rosto, está a ver os olhos. Então, o sábado fala de Cristo. Por isso é que Cristo disse assim, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Porque o sábado sou eu. Toda a criação fala de Cristo. Então, a obra do homem não pode anular aquilo que Deus fez. O que Deus faz, se ele escrever aqui, olha, mudam para domingo, a gente muda. Mas enquanto não disse, não vamos alterar. Pastor Denis quer fazer algum comentário em relação a esses vídeos que vimos? Depois vamos para o padre e depois temos já outras perguntas para fazer relativamente ao sábado. Sim, é necessário termos um cuidado, porque nós estamos aqui fazendo muitas referências. Aqui houve uma nova inauguração, houve uma adaptação, mas contudo é perigoso quando nós, seres humanos, substituímos a nossa palavra pela palavra de Deus, por aquilo que está escrito. Aí nós estamos num campo sem regra nenhuma. Por quê? Aqui houve um telespectador, um entrevistado aí que disse assim que
está escrito na palavra de Deus que é o domingo, mas não está. Você pode ir procurar na Bíblia Católica ou outra Bíblia, que são todas as mesmas. Isso você não encontra em canto nenhum. Essa Bíblia Católica também é uma outra Bíblia? Não outra é. palavra? É a tradução. É só questão de tradução. Mas o conteúdo permanece o mesmo, salvo quando em alguns lugares é mudado a uma nota de rodapé. É necessário... Eles, quando sim, mudam, metem há uma nota de rodapé. Sim, tem que ter uma nota de rodapé. Então, é necessário as pessoas terem cuidado e voltar-se para a palavra de Deus, para aquilo que de fato está escrito, e não dizer está assim, quando na verdade não está. Aí falou-se, por exemplo, sobre houve uma mudança do sábado. Quando você, por exemplo, eu digo aqui, Atos capítulo 13, Atos capítulo 15, 17, 16, isso foi bem depois da morte de Cristo, bem depois. Se houve adaptação, como o padre está dizendo, então certamente os apóstolos, eles fariam adaptação para o domingo. Mas muito depois da morte de Cristo, nesses capítulos que eu mencionei, eles encontram-se guardando fielmente o sábado do 7º dia. E aquela reunião que o padre está mencionando aqui de Atos, eles não se reuniram No livro de com o Atos, objetivo a palavra de... sábado vem 83 vezes. Só no livro de Atos dos Apóstolos. E Do a Atos. palavra, só no livro de Atos, 83 vezes vem referência do sábado. Ok. E só vem três Vamos ouvir o vezes. padre, Tá depois bem, temos outras É perguntas. assim, eu penso que São Paulo, que é um homem que vem, ele era zeloso. Ele não tanto fazia aquelas amarrações, amarrava os cristãos, enfim, mas ele era um homem bastante... Ele era formado fariseu. a nível da ciência, a nível daquilo que é... aquilo que tem a ver com a fé, se assim Sim. podemos dizer, para não ficar aqui a procurar palavras. Sim. Ele conhecia aquilo que era o judaísmo. Mas ele, quando descobriu Jesus na sua própria vida, ele falou coisas que hoje estão aqui. Ele disse, muito bem, que ninguém venha aqui com a sua historieta, nem o do 7º dia, nem outra pessoa do 7º dia, nem o tipo pastor aqui atrás, que venha vos meter coisas na cabeça. Eu estou aqui a citar várias vezes. Isso basta para que uma pessoa que tem Dá o fé, capítulo isso que basta. Paulo muda o sábado para Tá, domingo. em dois, Colossenses, não é? Ele Colossenses, aí não mudou Colossenses nada, 2. não tem ordem Claro, nenhuma. Sim, não tem ordem nenhuma, mas ele, uma vez que estava do paganismo, e ele sabia Mas- a carga, o paganismo não, do judaísmo, e ele sabia a carga que tinha naturalmente O sábado judaísmo. não é Padre, carga, deixa o só sábado é o perguntar. descanso Deixa da só carga, perguntar. padre. Padre, um profeta pode alterar a lei de Não Deus? pode. Essa pergunta que eu quero fazer ao padre. É assim. É melhor ele- abrirmos Um o profeta, texto. por mais famoso que ele seja, mas Pode alterar a lei de Deus. É assim. O domingo, não é? Sim. É o dia que o Senhor ressuscita. Todo mundo sabe Sim, isso. sim. Sim. Porque Mas estava ele- descansando ele- no sábado. muito bem. Isso tem que ser observado. Porque ele descansou Porque no estava- sábado, Hebreus, no obedecendo capítulo a 4, própria diz que ele lei. entrou no Já que eu descanso. estava esquecendo dessa Esse é o parte aqui. significado escatológico Então, que o padre estava dizendo momento aí. só. Aham. Um momento só. Quando o próprio Deus descansa no sábado, né? O descanso tem a ver com o quê? Com a criação. Com a criação. A palavra descanso adicionou-se também ao sábado, porque por causa da criação. Ok, vejamos se não. Esse descanso, para muitos e sobretudo nós, tem sobretudo a dimensão escatológica. A Mas dimensão do- escatológica é o quê? Para os nossos telespectadores que Sim, não sim. sabem entender. Para nós, padre. para os nossos telespectadores, naturalmente, a dimensão escatológica é precisamente a vida além, não é? A vida além. A vida para além desta carne. Isso Ok. é o que significa tonescaton, não é? Vida escatológica. Onde todo mundo viverá, naturalmente vamos abordar esse tema quando falarmos do arrebatamento Eu quero já entrar daqui a pouco. Mas agora eu quero só terminar aqui para passar a Sim. ideia, naturalmente. A ideia é que o sábado, não é? É observado. E nós não deixamos de observar o sábado. Entretanto, para nós é santo. Sim. Mas a ressurreição, como eu digo, eu reitero esta palavra, ninguém vai tirar. Jesus Cristo, ele faz a ressurreição, ou ressuscita precisamente no primeiro dia para dar sentido a toda a criação. E eu queria fazer até uma súmula bastante grande. Mas padre, Isso é aceita uma grave. pergunta já. Isso é E negativo. um momento. Isso é Não, blasfêmia, padre, não. Um momento. Não, o acredito que nisso. não tem fundamento, padre, não pode pode dar se proceder. teologia sem Não é que não tem base. fundamento. Qual o fundamento? Agora o padre tem que mostrar que o fundamento bíblico... Tá aqui. Mostra. 10. Diz. Que diz o quê? Apocalipse? Apocalipse 1, Sim, diz o quê? Dia do Senhor. Pode ler aqui na Bíblia E Católica. todos- Eu li aqui. Todos é dia aqui. do Senhor. Deixa só eu ler aqui para os telespectadores. Na Bíblia Católica. Efésios 2,15, Eu não vou é? ler- eu vou ler aqui na Todo Bíblia mundo guardar. Católica. Hein?
Vamos só. No primeiro dia da semana. Deixa eu ler aqui. Vamos só dar chance. Eu vou ler aqui na Bíblia Católica. Vamos só ver o padre, o pastor Diniz está a ler. Eu vou ler na Bíblia Católica. E depois posso ler todos os outros textos aqui na Bíblia Católica que falam sobre o sábado após a ressurreição, que não houve nenhuma... Vamos aqui, ler esse capítulo, assim, o que diz, porque o padre citou. Apocalipse capítulo 1, no versículo 10, aqui diz assim: no dia do Senhor, o Espírito arrebatou-me e ouvi atrás de mim uma voz potente como de trombeta. Versículo 10. Sim. Não está dizendo aqui que é no primeiro dia da semana. Mas isso anula o sábado. Semana, porque, negativo. Sabe por que é o dia primeiro dia da semana? Porque toda ação que Jesus depois daí foi fazendo, apareceu no primeiro dia da semana, diz aos seus discípulos, a paz esteja convosco. Não foi nada Todos disso. os primeiros dias da semana. E sempre que ele apareceu, diz assim, a paz esteja convosco. Mas isso não é mandamento. A paz é saudação dos judeus. O meu cumprimento, bom dia. Só um minuto. Isso não é mandamento. Vamos aqui organizar o debate, porque isso está muito interessante. A minha última pergunta em relação ao sábado. Bom, hoje se assiste muitas igrejas. Nós temos muitas igrejas no país. A ideia que eu queria passar é isso aqui agora. É que no primeiro dia, o Deus não descansou. Descanso mais também do que ser para os homens, não é? Porque o descanso é para os homens. Deus nunca descansou. Porque no próprio sábado também fez o trabalho santo, já que estamos a nos referir toda hora ao primeiro. Deus fez uma outra obra. Ok. Sabe que Deus não descansou muito bem. Mas ali é Deus preciso. descansou no sábado. Claro que aqui não nos leva o tempo suficiente para fazer essa interpretação. Sim, não, temos que interpretar por quê. Vocês estão servindo o sábado como apenas o dia intacto, mas... Quando eu digo que Jesus ressuscitou... Qual o significado que ele deu da palavra Shabat? Sim. Descanso. Significa o quê, Shabat? Significa descanso. Não, além de descanso, significa cessar. Sim. Ela vem da raiz hebraica. Parar, sim, mas significa o quê? Filologicamente falando. Não, cessou de fazer a obra da criação. Então não cessou. Sabe por quê? Porque ele fez mais uma outra obra. Abençoou no sábado. Vamos lá ver. Isso está aqui plasmado. Mas abençoou ou não no sábado? Sim, mas aquilo toda a criação. Mas aquilo foi uma obra, executou ações ou naquele dia repousou? Deus faz por palavra. Mas aí não quer dizer que trabalhou, padre. Ele está claro. Aceita a minha pergunta, Deus padre. trabalhou, o trabalho dele é abençoar. Sim, aceita a minha pergunta. O trabalho de Deus é abençoar. Já viu um Deus que não abençoa? Não, padre estava... Vocês dormiram ontem e passaram toda a noite a dizer... Eu acho que não é padre. A oratória que o padre está dando, não justifica. Aceita a minha pergunta. Então, por que hoje nós assistimos muitas igrejas? A maior parte delas, igrejas protestantes, adoram no domingo. Por quê? Se efetivamente o mandamento é esse e a interpretação é simples. Aí é simples, é o seguinte. Quando a Igreja Católica, porque quando começou o movimento da Reforma, não começou com o padre católico que nós chamamos de Martinho Lutero. Sim. Já havia outros reformistas como John Wycliffe, como... Ele era mesmo Lutero, nós chamamos. É Lutero. Porque John Wycliffe, por exemplo, temos a reforma de John Wycliffe, foi queimado na fogueira pela Igreja Católica. Sim. Temos a William Tyndale, que foi sacrificado pela Igreja Católica. Quando a Igreja Católica, dentro das suas grandes fracções, houve um racha interno, então uma das fracções da Igreja Católica levanta Lutero. E Lutero, como já estava em desacordo com as doutrinas da Igreja Católica, então ele lá vem com o pressuposto da reforma. Ele começa a fazer o trabalho que ele fez. Mas o que é que nós queremos? Deixa-me só finalizar. O que é que acontece? E a reforma não começou com Lutero. A reforma já começou. É isso que eu disse, padre. Francisco Xavier. Não deixa disso. O que é que acontece? Era só para a Bíblia nunca fala de reforma. Sim. Na primeira de Pedro 5, a partir de 6, lá no verso 10, Deus fala da restauração. Lutero começou um movimento que esse movimento não foi finalizado. Ou seja, embora divergimos da Igreja Católica por várias coisas, mas tudo quanto a Igreja Católica introduziu nas Escrituras não foi mudado. Ou seja, a Escritura como base e ordem para tudo quanto é os atos da fé não foi incorporado. Apenas dissemos o seguinte, olha, a Bíblia que tem que estar acima de tudo. Mas agora, os costumes da Bíblia, os dias das Escrituras, essa reforma, infelizmente, a vida do homem é muito curta. O homem morreu, não deu sequência à sua obra. E a interpretação hoje não permite que se adeque isso? Nós todos devíamos adorar no sábado,
Por quê? Embora temos outros dias, mas o dia principal, não existe nenhum dia santificado, não existe nenhum dia abençoado, se não for o dia de sábado. E aqui, só para terminar essa Quero fase, terminar com esse tema também. certo? É o seguinte, tudo isso se entende pelo seguinte, nós vamos nos profetas, o que que Daniel disse? Que virá um governante que na realidade é um império, aí falava mesmo do Império Romano. Isso é profecia já. Sim, Daniel 7,25, está lá, não é a minha boca, está na escritura. Se o padre quiser rebater, vai discutir com Daniel. Daniel disse que virá um governante que há de mudar o tempo e há de mudar a lei de Deus. Qual é o calendário que nós temos no mundo? Calendário romano, que é o calendário gregoriano. Quem é que alterou a lei da própria escritura? É a Igreja Católica. Isso não falo eu de boca. Se vocês vão no manual, tem aí o Pão da Vida, ou podem ler os dogmas católicos. O terceiro mandamento foi a Igreja Católica quem mudou de sábado para domingo. Tanto é que nos Estados Unidos há uma classe de bispos que já estão a tentar voltar nos princípios. Da outra vez, quando estive aqui, eu disse que uma das reformas que o Papa João Paulo I queria fazer era voltar a vários princípios que era bíblico. O homem dormiu, depois de 33 dias, nunca mais acordou. Por quê? Porque mexer com a igreja não é coisa de ânimo leve. Então, mas o que nós estamos aqui a dizer é que a Escritura disse, se Jesus tivesse dado um outro dia, dizer assim, olha, ressuscitei no primeiro dia, agora mudam, poderíamos mudar. O que Deus não disse, não se faz. Deixa-me só ler. Vamos terminar com isso, o padre Bem vai rápido. terminar? Aham. Sim. Essa, eu estou aqui com a Bíblia do Padre, é uma Bíblia daqui da difusora Francisco Capuchinho, está aqui a autorização eclesiástica. Ok. Eu vou ler aqui Atos capítulo 16, no versículo 13, na Bíblia dos Católicos, porque isso que está aqui é o apóstolo Paulo, depois da ressurreição, muitos anos depois. Se houve um sentido mudado, houve um novo sentido, então isso teria que ser mudado. Aqui a Bíblia diz assim, isso é Paulo, quando ele estava em Filipos, em Atos capítulo 16, no versículo 13. Aqui a Bíblia diz o seguinte, no dia de sábado, saímos fora de portas, em direção à margem do rio, onde era costume haver oração, ou seja, um culto de adoração, onde era costume, no dia de sábado. Se houvesse um outro sentido, como o padre está dizendo, diria no dia de domingo. Se a ressurreição inaugurasse domingo como dia de adoração, aqui também seria mudado, porque nós aqui já estamos falando depois da ressurreição. Então, na Bíblia, católica, protestante, seja lá do que for, não há um novo sentido, não há nenhuma mudança. Essa mudança, ela é uma explicação, logicamente, da teologia dos dogmas católicos para justificar essa mudança, mas que, de fato, essa mudança, nós respeitamos os dogmas e as doutrinas, mas dizer que está fundamentada, não houve isso, não foi ratificado por Cristo. E nós temos que falar para os crentes e fiéis, não, na Bíblia não está aqui, tanto é que vocês ouviram, está escrito aqui na Bíblia Católica. Olha, é assim... Para terminar já, esse tema. Para terminar, não esse é? tema. Tem outras perguntas? Há muitas razões porque Sim. nós rezamos domingo. Ok. E eu aqui manifestei a razão fundamental. A razão nossa fundamental para nós podermos adorar no domingo, primeiro dia da semana, não é? É precisamente a ressurreição, e todo mundo lá em casa sabe, todo mundo que vai à igreja sabe, e aceita que esta ressurreição, eu vou terminar assim, senão vamos multiplicar entes sem necessidade, e não há mesmo necessidade, porque Cristo, naturalmente, Ele ressuscita no primeiro dia da semana, e Ele dá sentido à Escritura. E ponto final, depois disso aqui, Ele se elevou, enviou o Espírito Santo no primeiro dia da semana, não enviou no sábado. Se for sábado, então só tem que ser sábado. Não sei. E também, quer dizer, eu vou vos dizer uma coisa que, naturalmente, é difícil dizer aqui, né? Não sei se esteja à vontade. Estão filmando ou não. Estão. Sim. Esteja à vontade. Esteja à vontade, padre. Na verdade, a partir do século XVIII, não é? Começou essa grande confusão, não é? Com o surgimento da igreja dele, a partir do século XVIII, XIX, com a proliferação da igreja, então começa a confusão. É a proliferação, a expansão do reino de Deus. E só para eu entender, porque isso é interessante. Isso é interessante que o padre está falando. Sim. Por quê? E por que o católico, eu digo lá em casa, você que é católico, seja... Nós não somos orgulhosos, não é? Sim. Como católico, nós somos sempre obedientes. Os irmãos vão falando, uns vão falando bem, outros não. Mas o católico é fiel à sua fé da ressurreição, que não anula o sábado, porque o sábado nós o guardamos tão bem, tão lindamente bem,
Passei a palavra. Também como guardamos a sexta-feira o jejum, a quinta-feira santa temos a adoração ao Santíssimo, que foi instituída a Eucaristia. Nós temos isso presente na nossa vida. Portanto, quem vai dizer que é pentecostal, nós já o somos desde há muito tempo, não vai tirar nada. Quem dizer que é adventista, nós já o fomos desde há muito tempo, não é agora que vamos aprender ser adventista, porque nós isso incluímos, temos um tempo que se aproxima agora que se chama Adventus, que significa a vinda de Jesus que veio pela primeira vez, e temos a próxima vinda, a perspectiva. A primeira, mas... Sim, quando ele veio, não é? O mundo estava expectante. Depois temos a segunda vinda, que ele virá naturalmente para julgar os vivos e os mortos, naturalmente. Isso já está patente. Quer dizer, a igreja, suponhamos a do sétimo dia, foi fundada mais tarde por uma pessoa. Esta pessoa é conhecida, não sei se vocês conheciam ou não, mas depende de vocês. Não. Sim. O padre pode citar o nome. Cite o nome. Pode citar, sem problema. Eles conhecem, uma pessoa e veio da América, só para dizer uma coisa. Isso é erro de quem não conhece a história do surgimento eles do adventismo. podem não admitir aqui, porque não, é público. Você pode mostrar, não tem problema. Tem bem patente aqui escrito, não sei se é pode minha, mostrar. Quem, mas está lá o nome. Exato, momento. Isso é um erro que as pessoas têm da compreensão. E agora? Ele nunca foi adventista, o Guilherme Miller. Nunca foi? Não, ele não morreu como adventista. Sim. Ele não morreu, mas fundou uma coisa. Não E fundou, o ministério do pastor Agostinho também adoram no sétimo dia também? Sim, nós também cultuamos. Não por causa da igreja do sétimo dia. Faz favor, deixa eu só terminar a minha reflexão. Dizer que nós já somos isso tudo, não é? Nada está a faltar. Se é a questão do sábado, nós já o somos e já o fomos desde há muito tempo. Nunca foram. Se é a questão pentecostalista, o Espírito Santo está sempre nem usam o poder do Espírito Santo. É só fazer a seguinte pergunta. Uma igreja que caminha sem o poder do Espírito Santo, isso é uma aberração. Não os dons do Espírito Santo, a igreja católica nem reconhece os cinco ministérios. Não, a questão Padre, já terminou? Eu não terminei, é só para dizer que... Padre não vai terminar. Quando você diz que a igreja não reconhece, a questão não é tanto reconhecer. Nós temos... A igreja católica tem profeta. Pergunta se a igreja católica tem profeta. Profeta. Eu vou... Profeta Jesus Cristo. Padre. Todos os profetas que falaram em nome de Jesus. Hoje, suponhamos, nós quando recebemos o batismo, recebemos... Jesus Cristo, ele nos unge. Não, mas cadê os profetas? Cadê os apóstolos na igreja católica? A profecia cadê os apóstolos? Só existe em Jesus Cristo. Ele é o único profeta. O resto não vale. O resto... eles nem acreditam nas Padre, os outros profetas também que estão escritos na Bíblia, apresentados como profetas, também não valem? Prepararam o caminho do Salvador. Depois de Cristo acabou. Depois de Cristo já não há mais profetas. Ele devia ler o que está escrito no Atos 13. Para divertir. Atos 13 mas não, diz que até na igreja ainda havia profetas. É até interessante esse debate. Eu vou dar uma pausa. Eu tenho que cortar hoje a edição. Não tenho mais tempo. Mas prometo, para a semana... Próximo sábado, temos encontro aqui, marcado às 20 horas. Você fica ligado na televisão. Padre Isaac, pastor Denis e o pastor Agostinho estarão aqui de novo a continuar com este tema quente. Não esqueça, para a semana. Tchau.